porque a gente até pode estar vivendo um monte de coisa, mas Deus ainda é Deus. Deus não depende de você para cumprir o propósito dele, contanto que você esteja disponível. Deus está procurando pessoas disponíveis. Eu não sei qual é a circunstância, qual é o problema de todos aqui. De alguns até sei, mas não todos. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Deus não está procurando probabilidades. Quando Deus falou para mim que Ele me daria a faculdade, a gente tem que falar do que a gente viveu. Talvez para algumas pessoas a faculdade possa ser apenas mais uma coisa. Mas eu sou uma pessoa que morou com 5 tios, um chefe, na casa de amigo, na casa de um, na casa de outro. Que fiz muitas mudanças de carro, que fui rejeitado muitas vezes na minha caminhada. Um dia, já dormi na sala de casa de pessoas, né? Casa do tio Edson. Deus levantou pessoas para construir um quarto para mim. Me deu viagem de uma época que eu não tinha dinheiro nem para comprar balinha. E sabe do que eu pedi disso tudo? Nada. Eu queria um emprego, queria uma família, queria morar no interior, queria viver a minha vida. O que tem de errado nisso? E Deus queria tratar o meu coração. Deus queria me separar. E ontem eu preguei sobre o que me separará do amor desse Cristo. A tristeza, a dor, a desilusão, o abandono. Não. Nada vai nos separar do amor deste Deus. Amém, irmãos? Mas eu já fui muito almático. Já chorei muito dentro de carro sozinho para ninguém ouvir e ver. Dizendo, Deus, você se esqueceu de mim. Deus, você não olha para mim. Já tive medo de palavras. Já tive medo de sentimentos. Pastor, hoje você não tem. Hoje não é uma constante. Consegue perceber a diferença? Eu peco. Não sou um pecador. Quando o medo vem, eu olho para o Senhor. Quando a tribulação vem, eu olho para o Senhor. Porque Ele é a nossa força. Amém, irmãos? Se você não assistiu, eu aconselho que você assista. Que você tenha um tempo de qualidade para isso. Eu creio que Deus vai falar contigo. Amém? Pastor Caio disse que eu tinha que me apresentar as próximas vezes. Dizer, eu sou o Jonathan. Amém? Mas às vezes eu fico tão ligado naquilo que está no meu coração que eu esqueço tudo. Eu só quero liberar. Nessa noite, eu queria falar com vocês sobre a autoridade espiritual. Amém? Vamos começar a nossa leitura lá em Lucas, capítulo 10 e 18. Aleluia. Aleluia. Disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpião. O que Jesus te deu?
Diga autoridade. Irmãos, eu vou explicar uma coisa, como eu aprendi e eu assimilei melhor para a minha vida. Na minha meditação, eu trouxe uma maneira de entender o que é autoridade para facilitar no meu dia a dia. Amém? A autoridade é aquilo que você está habilitado para fazer. Amém, irmãos? Então você tem habilidades, autorizações, legalidades para agir em um domínio. Quem está entendendo? A autoridade, ela vem por meio de palavra. Amém? Decretos. Vou traduzir para o nosso dia a dia para você entender. Na época da monarquia, a palavra do rei era uma lei. Amém? O nosso Senhor, ele é rei. Então, quando ele fala, ele está liberando uma lei, um decreto, um domínio. Amém, irmãos? E ele está dizendo, você pode atuar até aqui. Amém? Glória a Deus. Então, o que Deus fala para você, você tem domínio sobre aquilo. Amém, irmãos? Autoridade, legalidade de fazer aquilo. Amém? Qual é o problema? Nós muitas vezes andamos na mentira. Por quê? O diabo é o pai da mentira. Então ele fica liberando mentiras, sentimentos, vontades, palavras, sofismas, fortalezas mentais e assim por diante. E faz com que a pessoa viva debaixo de uma autoridade de domínio de Satanás. Amém, irmãos? Por exemplo, uma criança desde pequena, o pai começa a dizer: você não vai ser nada, 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 você não vai ser nada. Quando ela fica grande, qual é a verdade que ela tem? Eu não sou nada. Você entende? Expliquei um exemplo de uma criança, mas a ciência já comprova que se você pegar uma planta e falar coisas boas para ela e uma outra falar coisas ruins, a que recebe palavras ruins começa a murchar. Isso é ciência. Isso não é espiritual, é ciência. Mas o espiritual traduz do físico. Amém, irmãos? Só para você ter noção do que é profundo a palavra. A Bíblia diz que nós prestaremos contas das nossas palavras. Interessante, né? A Bíblia diz que quem refreia o lábio é perfeito. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, me ajuda. Amém? Quem tem a boquinha nervosa está no sal, irmão. Jacaré não entra no céu. É sério, irmão. Você que fala demais, passa problema, porque você libera problema para você. Não vai dar certo, já não deu. Não vai abrir a porta, já não abriu. Vai acontecer tal coisa, vai mesmo. Porque a tua boca determina o teu destino. A Bíblia ensina a não temermos a notícia ruim. Amém, irmãos? Qual é a notícia que você tem ouvido? Imagina, está lá Gideão com seu grande exército de 300 pessoas, com cornetinhas e tochinhas. Quem teria coragem de ir à guerra com um exército desse? Fala a verdade, irmão. Só eu que não teria coragem. E Gideão ali já confiante, porque ele começou a de fato entender que Deus estava com ele. Deus falou assim: Gideão, para que a tua fé se acenda, vai lá ouvir o que eles estão falando. Deus fez os caras sonhar que Gideão estava aniquilando eles. Deus enxertou neles o pavor e o medo de Gideão, do Deus de Gideão. Mas por que Deus fez Gideão ouvir?
para que ele tivesse mais fé. Porque de verdade, irmão, lutar uma guerra com as ferramentas erradas não é fácil. Sim ou não? Mas ele é o Senhor da guerra. O meu general é Cristo. Amém? Senhor dos exércitos. Olha o que você recebeu. A autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Irmão, você acha que isso aqui é algo peçonhento? Ou ele está falando de algo espiritual? Está falando de demônio. Deus te deu autoridade para pisar, subjugar. Amém, irmãos? Jesus está liberando um domínio. Amém? Qual domínio que ele te deu? Diga, a autoridade de domínio contra os demônios. E ela veio por meio de quê? Palavra. Irmão, quantas vezes eu vou expulsar o demônio e eu não tenho um exemplo melhor para falar senão esse? O demônio fala assim, vou te matar. Eu digo, vai não. Não vai. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. E que Ele não pode. Quem é do Senhor maligno não o toca. Amém? Mas o que ele faz quando ele fala isso? Tu acha que o diabo não conhece Bíblia, irmão? Ele está tentando lançar a semente no meu coração para que ela gere medo. E ela se torne uma verdade. E ela se torne uma fortaleza mental. Tu vai deixar o diabo destinar e dar destino à tua vida? Tu vai deixar o diabo dizer aonde e o que é limite para você? Aleluia. E toda a força do inimigo, em nada vos fará mal algum. Espera aí. Nada tem alguma coisa embutida que pode? Nada é nada. Repita comigo, nada me fará mal. Porque o Senhor me deu a autoridade. Eu tenho certeza que o diabo já falou aí na tua cabeça. Pastor, nada é muita coisa. O que você vai viver? Irmãos, a gente passa por problema, por situações. Mas o Senhor está conosco. Os filhos de Jó estavam lá fazendo sei lá o quê. E Deus tinha uma muralha em volta de Jó. E Jó não sabia, mas a muralha estava lá. Precisamos ter consciência. Isso se chama fé. Fé é ter certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Consciência. E a tua consciência não pode ser mediante os teus sintomas, as tuas perspectivas físicas, mas espirituais. Porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Elas são espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Então não adianta você chegar e dizer, eu acho. Pensa, ontem um velhinho, bem coroa, profetizou para mim, e ele não fez nem xarabanai. Como se estivesse conversando. E foi bonito, irmão. E sabe qual era a plateia que tinha? Eu e minha mãe. Era pessoal. Mas pensa num negócio bonito. Não me contive. Caí em lágrimas. Sabe por quê? Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está acontecendo. Mas se você não der ouvidos a Deus, ainda que Jesus esteja no barco, Ele vai dizer para você, incrédulo,
Geração perversa. Geração má. Por quê? Porque não creram. Não creram. É impossível agradar a Deus. Não tem possibilidades, não tem maneiras, se não crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, Ele tira a água da rocha. Pastor, mas a gente vive o natural, não tem problema. Coisas naturais, a gente espera coisa natural. Mas coisas sobrenaturais é o sobrenatural e acabou. Você pode escolher se você quer viver uma vida limitada aos teus intelectos e presa. Porque Jesus diz, para a liberdade. É a multiforma de Deus fazer, irmão. Jesus cura com um copo d'água, com óleo de unção, com oração, com sonho, com Bíblia, com palavra. Meu Deus, do jeito que Ele quiser. Não tem maneira, Ele é poderoso. Ele te sustenta da forma que Ele quiser. Para de dizer que a tua fonte é Y ou X ou Z. Deus é Deus. O meu tio largou um emprego público. A família olhou para ele e disse, tu é louco? Tu não pensa nos teus filhos? Irresponsável. Ele disse, Deus me chamou. Você acha que é fácil ouvir isso? Ou você acha que o coração dele não sentiu nada? Você acha que quando as portas se fecharam, ele não pensou em recuar? Deus entende. E é por isso que a Bíblia diz, aquele que for até o fim. Porque o processo é construção. O processo ainda é meio. O processo ainda é criação. O processo ainda é transformação. Darabacaçou. Alguns não entraram na terra prometida porque ficaram resmungando, reclamando e dizendo, Deus nos trouxe aqui para morrer. É isso? A tua vida é uma desgraça? A tua vida é uma derrota? Eu não creio. Meu irmão, eu tenho problemas. Quem anda comigo sabe que eu não fico reclamando e eu tenho problemas. Quantas noites eu não durmo? Quantas noites eu fico preocupado? Quantas noites eu tenho pressão no trabalho? Quantas noites eu tenho prejuízo? Quantos dias eu tenho problema, explode, quebra, bate? É vida. Quando nós caminhamos, estamos sujeitos a cair. Sim ou não? Isso vai te tirar do amor de Deus? Desculpa, irmão, se você acha que eu estou... Não é. Não quero que você desista. Porque é impossível agradar a Deus. Eu quero que você agrade a Deus. Meu Deus, eu estava com um decreto na minha vida determinado, um funeral no meu coração, um luto no meu coração. Eu falei, vou ali na casa do meu tio bater um papo. Quando eu chego lá, eu vou ter que dar conselho. Vou ter que dizer para eles, não, Deus vai mudar a vida de vocês. E é engraçado que quando eu saí de lá, eu falei, Deus, tu é comediante. Mas não é, irmãos. Quando eu falo isso para Deus, eu quero dizer para Ele, tu prova e tu prova a minha vida no fogo.
O ouro é provado no fogo, a prata é provada no fogo. Deus quer se ver no ouro. Ele é o ourives da tua vida. Enquanto você não refletir a imagem dele, você não está pronto. Quantas marcas nós carregamos. Me tornei pastor e meu pai disse para mim, no primeiro dia, eu estava lembrando essa semana disso. Abri a igreja. Um trabalho, irmão. Praticamente sozinho. Sem apoio nenhum. Fiz a inauguração da igreja, muitas pessoas foram convidados. Acabou o culto. Eu feliz porque tinha conquistado aqui. Meu pai bateu nas minhas costas e disse, por que você não prega igual fulano? Não era um elogio. Eu olhei para ele e falei assim, não entendi. Ele é mais maduro, tem jeito de sério. E eu pensei, Deus, o que eu digo para esse homem? Sem desrespeitá-lo. Eu disse, porque eu sou Jonathan. E Deus vai levantar pessoas que o Jonathan vai ajudar. E louvado seja Deus pela vida daquele homem, porque Deus levantou pessoas para ele cuidar. Deus te escolheu. E você acha que você não vai ser provado? Era o dia da minha vitória. Tudo tinha sido um sucesso. Final de culto, tapinha nas costas. Bom ou ruim, irmão? Horrível. Mas não entrou no meu coração. Na hora que aconteceu isso, eu disse, diabo do cão! Até aqui! E tem lugar para o diabo agir, irmão? Você vai deixar ele entrar e fazer morada no teu coração? Você vai deixar ele definir o teu destino? O meu apóstolo viu a igreja vazia, um dia que eu mandei uma foto para ele e disse, fecha! Deus falou no meu coração, quem te chamou, foi ele ou fui eu? O Senhor. O que eu falei para você? Eu falei, nada. Se Deus não falou nada, irmão, é para ficar o como? Aberto. E acabou. Queremos resultado e não queremos obedecer. Queremos fugir do processo e não queremos viver o processo. Uma faca não se afia sozinha, ela se afia com outra faca, com aço. Assim dizem Provérbios, ou em Eclesiastes. O ferro se amolda com ferro, assim como o irmão se amolda com seu irmão. Irmão, gente vai te afiar. As pessoas vão tratar o teu caráter. Ou ninguém nunca ouviu uma patadinha, tomou-lhe uma patadinha assim de leve. Meu irmão, teve, acho que foi quinta, aonde eu cheguei, o nego me maltratou. Eu falei, Jesus, o negócio tá difícil. Eu falo A, entende B. Não deixa ele te vencer. Não deixa a adversidade te travar. Persevere. Dinheiro você conquista. Casa, carro, bens materiais você conquista, irmão. Mas o teu coração, se ele fizer morada aí, já era. Porque se os olhos são mau, todo o corpo é mau. Se o diabo tomar conta de ti, acabou. O Sansão deu o coração e perdeu a unção e o propósito. Não perca.
Não fique cego. Não desista. Lute. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas pessoas são inconstantes como a onda do mar. Elas vão e voltam, vão e voltam. Acordam alegre, de noite estão tristes. E recebem a palavra com alegria, mas vem os problemas ou as alegrias. Os problemas e as alegrias. E roubo. Hoje um homem me ligou de uma viagem que eu fiz há uns 5 anos atrás, que eu orei por ele, e eu sabia que ele queria que eu ungisse ele a pastor, e eu não ungi ele a pastor, e eu profetizei para ele, disse: filho, tu vai passar um vento, mas um vento, que eu não sei se tu vai suportar. Hoje tu não está pronto, mas Deus vai te ajudar. E esse homem me ligou hoje e contou, irmão. Pensa num vento. Um homem que fez cabeça, que ia lá para os negócios, lá para os batuques, e fez um monte de coisa. A dor estava tão grande na alma dele, que ele voltou para o batuque. Quando ele chegou na porta, o pai de santo disse: você eu não quero. Mas ele foi até a porta, irmão. Pensa a dor na alma dele. Pegou a mulher com o cara na cama, sabe? Foi envergonhado de tudo que é jeito de você imaginar. Humilhado e pisado. E hoje ele disse para mim assim: pastor, eles falam assim, pastor, alagoano, pastor, eu entendo o que eu precisava passar. Pastor, eu entendo. Hoje eu não me orgulho mais. Hoje eu não quero mais ser esse. Mas antes eu queria, pastor. E eu tá doendo, irmão? Tá. Cadê teu menino? Ele está comigo. Ela não levou. Você tem noção, irmão? E quando ele chegou na porta do batuque, o pai de santo deixou a mulher entrar, mas ele não. Cabuloso, né? E ele começou a falar e contar as coisas. Eu falei assim: meu Deus. O irmão aí passou uma peia terrível. Devendo. Ele disse que para ser ungido na igreja, teve que vir uma profeta de fora para botar o dedo na cara do pastor e dizer assim para ele: ó, tu não quer ungir ele não, mas eu escolhi ele. E se tu não ungir, eu vou te tocar. Para tu ver o nível de dor deste homem. Até o pastor o rejeitava. Bom, irmão? Diga não. Terrível. Talvez você esteja com um problema de identificação, de ser aceito. Quero te dizer uma coisa. Filho de Deus sabe quem é. A primeira tentação de Jesus foi a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Jesus sabia quem ele era. Você acha por acaso que Jesus precisava de comida? Você acha que ele não entendia o propósito dele? Reinos. Mas ele agora limitado, ele tinha que se sujeitar à limitação para poder cumprir. Ele não podia dizer eu sou, porque senão já era, irmão. Você entende? É tão forte isso, irmãos, que quando
Os soldados vão prender Jesus. Eles perguntam: quem é Jesus? Ele diz: eu sou. Todo mundo no chão. Quando ele declarou aquela verdade, os soldados caíram em terra. Tamanha era a autoridade disso. Você está entendendo? Ele se esvaziou de si mesmo. E o diabo queria que ele fosse o Deus. E ele tinha que ser o Jesus humano. Você entende? Aleluia. 1 Coríntios 12. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e a todos nós fomos dado a beber um só Espírito. Diga: eu sou um com Jesus. Um de unidade. Um de autoridade. Um de poder. Um de pensamento. Um de filiação. Você está entendendo? Que não há separação. Que quando a pessoa olha para você, ela está vendo o Filho de Cristo. O Filho de Deus. Vós sois a imagem, cartas vivas do Senhor. Quem está entendendo? Lá no verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então ninguém tem dúvida que Jesus é o cabeça, e você é o... Irmão, qual é a autoridade da minha perna e da minha cabeça? Diga: a mesma. Tem como separar o domínio da minha cabeça e do meu pé? Diga: não. Então a autoridade que o corpo tem é a mesma que a cabeça tem. Contanto que você esteja sendo guiado pelo Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Só para você ter noção, os discípulos expulsaram demônio, ressuscitaram mortos, fizeram sinais e maravilhas, e ainda não estavam no corpo. Sabia disso? Por meio da palavra. Jesus disse: ide, e eles foram. Mas quando chegou uma coisa diferente, eles não tiveram fé. Porque se deixaram cair no diferente. Como se a palavra tivesse variação. O demônio caiu como morto, a pessoa manifestava e caía como morto. Aí eles assustaram. Assustaram. Demônio é demônio, irmão. Irmão, é engraçado a gente que ouve muita mensagem, que ouve muita coisa, vê que às vezes você está ali ouvindo esse testemunho de libertação, essas coisas, e o pastor lá, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, e o demônio está paradinho na pessoa. Paradinho na pessoa. De repente ela expurga. Ai, tá doendo. Irmão, mas 3 minutos, 4 minutos, a pessoa está inerte, como se nada tivesse acontecendo. Porque ele quer te enganar. Ele quer te iludir. Ele quer fazer você ser conduzido pelos seus olhos. Se você mandou sair, tem que o quê? Eu fui orar numa casa, irmão. E eu mandei o demônio sair do menino, e o menino... Eu fui dei um beliscão nele. Todo discretinho só. Aí quando eu dei o beliscão, ele não fez nada. Aí quando eu dei o beliscão de novo, ele não fez nada. Porque ele falou: ai, tá doendo. Eu falei assim: então levanta, menino. Vamos comer, senta aqui. Ouve o que o titio tem para falar contigo. Aí a mãe dele falou assim: o que foi, pastor? Eu falei: isso é frescura. Pastor, você fez isso? Eu fiz. Demônio tem que me ouvir.
e tem que me obedecer. Se não está me ouvindo, tem coisa errada. Quem tem livre-arbítrio? Nós. Quem pode ouvir ou não ouvir? Nós. Os demônios estão subjugados à autoridade de Cristo. Já estão vencidos e rendidos. O soldado chegou para Jesus e disse: Senhor, dá uma palavra. Sou sujeito à autoridade e eu entendo. Jesus falou: opa, o cabo é bom. Entendeu? Você está entendendo? Se você falar, tem que acontecer, irmão. Por que não acontece, pastor? Porque às vezes o teu Deus é o teu ventre. Deus me dá mais riqueza para me comer melhor. Não rola, irmão. Deus me dá tal coisa para que eu não tenha problema. Não rola, irmão. Irmão, eu como uma coxinha e eu como um salmão. Na sexta-feira eu comi salmão. Coisa boa. Coisa boa, né? Não sabe? Bom demais. Mas como coxinha do mesmo jeito. Porque isso não muda meu coração. Essa semana umas pessoas sentou do meu lado e falou assim: cara, tu é cabuloso, as coisas não mexem contigo. Eu falei assim: mexe, irmão. Mexe. Eu só não deixo ela entrar. Posso não. Porque se entrar e fizer morada, dá ruim. Dá ruim, irmão. Mantenha-se no lugar de gratidão. Mantenha-se no lugar de temor. Porque você vai se deleitar com tudo que Deus te der. Porque não é pecado comer o melhor dessa terra. É pecado viver para o melhor dessa terra. Dinheiro é teu servo. As coisas são servos. Eu estou cansado das pessoas ouvirem e disserem para mim assim: ah, você fala isso porque você tem isso. Ser fiel no pouco. Ah, porque quando eu tiver eu vou fazer. Não vai. Eu fazia quando eu não tinha. Eu ofertava quando eu não tinha. Eu dava quando eu não tinha. Que isso, pastor? Ninguém dá o que não tem. Não sei, irmão. Dar empréstimo é o quê? Dar empréstimo é o quê? Eu sei o que eu estou falando. Eu botava as pessoas no meu carro e eu ia lá no Rio de Janeiro. Pagava tudo para todo mundo, não cobrava uma ana. Ainda ia dirigindo, chegava aqui só o bagaço, com medo de perder o emprego porque eu chegava atrasado. Para buscar algo de Deus. Quantas vezes eu parei por causa de alguém no trabalho e dizia: Deus, me guarda lá. Não era irresponsável, mas eu entendia que aqui era necessário. Louvado seja Deus, porque Ele sempre me guardou. Mas e se não guardasse? Deixaria de ser Deus? Seria só o preço da obediência. Não, porque se não der certo, não é de Deus. Jesus morreu na cruz, meu irmão. Aos olhos humanos deu tudo errado. Para com essa mente. O certo é o que Deus está pedindo e acabou. Sabe, eu conversei esses dias com a minha mãe, eu vou expor, porque senão você não vai entender. Ela disse: eu não gosto dessa terra, eu não gosto desse lugar, não gosto daqui, eu fico com o nariz ruim, eu fico com não sei o que, eu só falo um monte de coisa. Eu baixei a cabeça e falei: mãe, quantas vezes você ouviu falando mal do Valparaíso? Ela: nunca, meu filho. E de Brasília? Ela: nunca, meu filho. Também não gosto. Ela: você nunca falou isso. Eu disse: eu sei a diferença entre eu não gostar e eu estar no lugar certo. Há muita diferença. Não adianta eu ir para outro lugar que não seja onde Deus quer que eu esteja. Vou sofrer.
Quinta-feira eu falei isso para ela no carro, ela me buscando no aeroporto. Aí ela parou, falou assim, é mesmo, filho? Eu falei assim, é, mano. É aqui. Ele disse que vai me dar igrejas no Goiás. Eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu não quero sofrer. Se é para sofrer, tem que sofrer com Cristo. Por Cristo. Porque sozinho não, irmão. Não. Irmão, nós somos livres. E escolhemos servir ao Senhor. E eu escolhi. Ele me libertou para a liberdade. E agora eu posso escolher. E eu sou grato. E a Bíblia diz que aquele que é muito perdoado, muito ama. Sim, pecador. Imerecedor. Quantas vezes eu erro? Mas louvado seja Deus. Quantas vezes eu vou pregar nos lugares e às vezes eu fico assim, Deus, tô só o caquinho. Pastor, você nunca fala isso. Mas hoje eu vou fazer você entender. Aqui também bate um coração, irmão. Eu prego Jesus, irmão. E ele diz lá em Marcos 16, capítulo 20, que ele cooperaria comigo. E a igreja não merece. A igreja não merece não receber o melhor de Deus. É morrer para ti mesmo. Que coisa linda, irmãos. É você chegar numa fila de oração. E você vê alguém com câncer, com metástase. E Deus tocar nessa pessoa. Tem preço, dona Fuzai. Tem preço, tio Edson, você olhar para uma pessoa nos olhos dela e Deus dizer para ela, para você assim, diga para ela que eu não a rejeitei. E essa pessoa começar a chorar na tua frente porque ela se sente rejeitada. Tem preço, irmão. Você não tem lugar, você não tem noção como eu acho o melhor lugar para se estar é nesse lugar. O lugar onde o meu interesse, onde as minhas coisas não importam. É o melhor lugar para se estar. Abracei hoje, esses dias, foi ontem, umas 3, 4 mulheres, apertei no peito. Segurei e falei, Deus, aqui sou eu abraçando essas mulheres, mas eu sei que é o Senhor que está abraçando elas. Me babaram tudo, não tem problema. Não tenho problema com isso. Porque isso se chama amor. O mundo tem os seus meios, mas Deus tem o dele. Que coisa boa. Eu não vou conseguir ler tudo hoje, não. Êxodo 33:15. Para terminar. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus estava para entregar a terra prometida. Deus estava ali para entregar a promessa. Quem gosta de vitória? Glória a Deus, não é? Quem quer o anjo da vitória do seu lado? Aleluia, não é isso? Diz, pastor, é para isso que nós oramos. Mas sabe, irmãos, Moisés conduzia o povo. E a Bíblia diz que não existia homem manso como Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração daquele povo era duro, como o seu e o meu. E a unção tinha que vir, cortando. Mas quando Deus fala para ele que Deus tinha dado a vitória, ele disse, Deus, não saio daqui. Se a tua bondade, se a tua glória não for comigo.
não saio daqui. Pastor, mas a promoção é linda. Pastor, mas a oportunidade de emprego. Pastor, mas a casa é dos meus sonhos. Pastor, mas o carro, cheira novo. Cuidado. O que está te conduzindo? Eu lembro que eu tinha comprado uma vez um chevetinho. Já ganhava bem, irmão. Eu disse, Deus, eu não me importo com o chevetinho não e tal. Eu comprei um chevetinho bem derrubadinho. E de repente eu comecei a andar com aquele chevette. E comecei a ficar fedendo a gasolina, irmão. E às vezes eu chegava em casa. E a mulher dava umas olhadas ruins pra mim, assim, sabe? Eu dizia, Deus, não tá legal. Irmão, sabe quantas vezes eu orei por isso? Eu só disse, Deus, não tá legal, mas tá bom. Obrigado. No outro dia, Deus me deu outro carro. Mas sabe como Deus me deu um carro? Porque eu fui financiar um carro para outra pessoa. Porque eu fui semear numa outra vida. Porque eu fui emprestar o meu nome. Porque eu fui fazer o que as pessoas não fazem. Por amor. Eu não fui comprar um carro para mim. A pessoa que eu abençoei queria trabalhar de Uber. Tirei dinheiro do meu bolso. Estourei meu cheque especial. Irmão, eu tenho história para contar. Eu não estou aqui por acaso. E Deus é minha testemunha. Olhou para mim e falou assim, irmão, fica com o meu carro. Eu não quero vender, eu quero que você fique com ele. Eu falei, irmão, eu não estou podendo comprar um carro. Ele disse, não. Eu pago aqui a metade da prestação, você paga a metade da prestação. Tá bom para você? Pensei assim, poxa. Ele endurecia um pouquinho o coração, sabe, irmão? Aí Deus me fez lembrar da oração à noite. E Deus falou assim, filho, você não disse que queria outro carro? Eu falei, senhor. Tá aí o carro. Vou te ajudar a pagar. Eu falei, tá bom, senhor. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu falei, senhor, e o que eu faço com o chevetinho? Jesus falou assim, lembra do fulano de tal? Eu falei, lembro. Chama ele aqui. E vende para ele pagar como ele quiser. Porque eu não podia dar. Para não ter problema em casa. Mas no meu coração... Ah, pastor, ninguém mais faz isso. Não faz porque teus olhos estão fechados. Tá vendo a Globo? Tá vendo filme? Deus ainda é vivo e Ele ainda move na terra. (33:15), só para não deixar de ler. Então Moisés disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não queira só a bênção. Não queira só a vitória. Queira o Senhor. Valorize o Senhor. Irmãos, eu não consigo imaginar. Eu já falei isso e vou repetir milhares de vezes. Alguém que ame a Deus de verdade e Deus não o cuide. Eu não consigo. O problema é que nós rotulamos o que nós queremos. E Deus nos dá o que nós precisamos. E às vezes é correção. Às vezes é falta. Às vezes é uma mulher ranchosa, rixosa.
Ou por acaso você esquece que o diabo foi lá para Deus e falou assim: só te serve porque tem tudo. Mas também acontece de Jesus falar assim: Pedro, o diabo queria te peneirar, mas eu não deixei, para que tu não esmurecesse. Deus tem equilíbrio, e Ele sabe aonde Ele tem que te tocar. Por isso, irmão, só para ficar citado, Colossenses capítulo 1, verso 18, Efésios 1, 22, 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. João capítulo 17 na íntegra. João capítulo 14, 12, verso 18. São os textos que falam. Está gravado, então fica registrado. Do que nós somos em Cristo. Corpo, embaixadores, um com Ele. Qual é a autoridade que tu tem? Diga, a glória que Ele recebeu, nós recebemos. A autoridade que Ele tem, nós temos. A Bíblia diz, o nome que tu me deste, eu dou a eles. Meu irmão, aonde você chega, você é Cristo chegando. Um dia eu fui expulsar um demônio. E aí o demônio, eu falei assim, você tá vendo quem está comigo? O demônio não, não. Eu falei assim, mas ele está aqui. Sabe por quê, irmão? Porque ele é mentiroso. Eu disse, queima. E ele queimou. E eu falei aquilo para testar. É meninice, mas a gente aprende com as coisas. Mas por que eu falei? Porque eu creio que Ele está comigo. Então você precisa crer que a tua palavra tem autoridade e domínio. Quando você chega no lugar, você diz, Senhor, eu cheguei, o teu reino chegou, eu sou o teu governo, e eu declaro a tua paz neste lugar. Diabo, pega a tua tralha enquanto eu estiver aqui e sai. Acabou. Eu fui no Rio de Janeiro. Queria uma resposta. O cara me deu uma unção e eu saí de lá magoado. Porque eu não queria unção, nem sabia o que era isso. Vi uns mover, uns negócios muito legais, mas não sabia o que era isso. Eu queria curar a minha dor, o meu problema. Estou no carro dirigindo brabo com Deus. Tendo uma experiência maravilhosa. Minha mão chegava, pegava fogo, pipocava, mas aquilo para mim não era nada, por tamanho era dor no meu coração. A experiência foi fantástica, irmão. A unção pegava aqui, pegava fogo, passei pro irmão, pegou na mão dele, sabe, físico, real. Mas eu estava triste. Aquilo não mexia comigo. Eu disse, Deus, eu te busquei. Gastei meu tempo, gastei meu dinheiro. Estou cansado, 3 noites sem dormir. Vou chegar atrasado no meu trabalho. O que eu recebi, Senhor? E Jesus falou comigo. Tua culpa. Irmão, pensa o tanto que eu fiquei bravo. Minha! Mas foi instantâneo. Porque a gente é assim. A gente não se culpa por nada, é sempre os outros. Esse lugar, essa coisa, essa pessoa, esse não sei o que, é sempre os outros. Mas foi instantâneo. Jesus, sim. Você é o sacerdote e não toma autoridade desse lugar. Eu falei, só isso? Eu cheguei em casa mesmo. Taquei óleo na parede, taquei óleo na porta, taquei óleo em tudo que é lugar que você imaginar. Lambuzei tudo. Aqui você não entra. E você não tem noção, irmão, que não entrou. Mas o tempo vai passando e nós vamos esquecendo.
o exercício da autoridade, o exercício do domínio. E as palavras vão sendo liberadas e a gente vai dando território, vai dando terra, vai dando legalidade. Porque se você diz, ai, a coisa não vai mudar, o diabo, opa, já me deu a vida toda. A porta não vai se abrir, o diabo, tenho legalidade para fechar. Está entendendo? Ou não é assim, irmão? Ah, se eu comer isso, vou ficar doente. Ninguém nunca falou isso. Se eu não fizer exercício, vou ficar ruim. Se eu não me cuidar, vou morrer cedo. E começa. Pastor, você está ignorando a ciência? Não, eu estou acreditando no que Deus fala. Pastor, quer dizer que eu não posso fazer nada disso? Não, você não pode confiar nisso. Está cheio de atleta que morre do coração novinho. Está cheio. Em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Em vão. Nessa noite, o Léo foi minha inspiração para essa pregação. O Léo perguntou para o pastor Caio a respeito de domínio. E o Caio falou assim, o Léo perguntou isso para mim e tal, deu uma conversada com ele, foi bem por cima, assim, sabe? Mas desde que o Caio falou isso, meu coração tá... Eu falei, Deus, com quem você quer falar isso? Eu sei que talvez não seja você, mas é o gatilho de Deus para as coisas. E eu tô com esse negócio na cabeça, eu acordei hoje de manhã e falei, Caio, esse negócio está me incomodando. E eu tô que medito sobre isso o dia todo. E eu sei que tem gente aqui que precisa disso, talvez não seja nem o Léo. Se posiciona em Deus. Fique inabalável naquilo que Deus está te falando. Diga, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Diabo, tu vai me ver servindo ao Senhor. Aleluia. Nem a tristeza, nem a dor, nem a angústia vão te separar do amor do Senhor. Nada, nada. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Creia nele. Coloque a tua confiança no Senhor. Com o diabo, a gente fala que nem fala com um cachorro. Sai daqui! Grite, relha, e ele tem que te obedecer. Haja, tem um livro do Kenneth Hagin que ele fala que nós somos como um agente de trânsito. Não temos poder físico de parar um caminhão, mas temos autoridade. O caminhão pare. Ele para. Porque a autoridade não está na força do agente, mas está no Estado. A tua autoridade está em Cristo. Está em quem você representa no mundo espiritual. O diabo, vosso acusador, ele já é um derrotado. E ele está debaixo dos teus pés. Mas ele vive da mentira. Da porta que você dá para ele. Da legalidade que você abre. Dos teus medos, dos teus anseios e da tua ignorância. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece, porque não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. Você entende? Coloque-se de pé. Ore neste momento dizendo, Deus, eu reivindico as terras, os domínios que eu dei para Satanás. Diga para Deus, Deus, eu sou vitória. Eu sou sacerdócio da minha casa. Diga para Deus, eu sou rei, porque o Senhor é rei dos reis. Diga para Deus, Deus, eu sou saúde, porque tu és a minha saúde.
Diga para Deus: Deus, tu tem um tempo novo. Diga para Deus: Deus, eu cancelo as palavras de maldição liberadas sobre a minha vida que eu falei, e eu abençoo segundo a tua palavra. Diga: eu sou bênção, a minha casa é bênção, a minha família é bênção, o meu celeiro transborda. Diga para Deus: Deus, só o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. E eu coloco agora a minha mente em obediência à tua palavra. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu declaro agora a tua vitória. Pai, eu cancelo as palavras de maldição enviadas sobre a minha vida, por meio de olho grande, por meio de inveja, por meio de macumba, por meio de qualquer coisa que não te louva. Pai, lava agora as minhas vestes, o meu coração, e eu entrego agora os meus caminhos, para que tu endireite as minhas veredas. Eu perdoo os meus inimigos, os meus ofensores, e eu oro agora, pedindo para que tu não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Amém. Amém, irmãos. Você entendeu? Você é uma fortaleza do Senhor. A Bíblia diz, salvo engano no livro de Josué, que ele não deixaria nem os animais tocarem no povo. Animais perigosos. E ele também deu estratégia. Ele disse: os povos não serão eliminados rapidamente, para que as feras comem eles, e não vocês. Você consegue entender? Deus ainda deixava cobaia. Meu irmão, o ímpio prospera para te abençoar. Assim diz a Escritura. Não se preocupa. Ele é a tua fonte. Eu queria orar agora, irmãos. Encerrando. Quem quiser ofertar, sinta-se à vontade. Quero dar um recadinho antes que eu lembrei.